Vamos falar do Corinthians que... Só te interrompendo rapidinho, mandar um abraço pro o André Bezerra, entrou agora na audiência aí, corintiano, já participou do Tabelinha uma vez, e a hora que quiser pode participar de novo, hein, André? A casa é sua também, você é muito bem-vindo. Legal. Então vamos falar, aproveitando aí a audiência deles, o Rafinha falou, tô pronto quando vocês quiserem. O Rafinha aqui já está sempre pronto para O Rafinha é da casa. Gente. Então vamos falar do Corinthians, aproveitar que o jogo foi ontem, aí o Léo tá tudo fresco aí na memória. Vamos lá. Corinthians, no sorteio da Libertadores, tem o Boca Juniors pela frente, né, da Argentina, Deportivo Cali da Colômbia e o Always Red da Bolívia. Acredito que o Corinthians também, ou primeiro ou segundo, deva se classificar sem problema. Mantuan e o William são dúvidas para domingo, né? Então, vamos aguardar. E o Corinthians, assim, o presidente reclamou, os médicos do Corinthians estão reclamando sobre o tempo, né? O Corinthians jogou ontem e já vai jogar domingo. São Paulo jogou terça-feira. Tem 2 dias aí de recuperação dos jogadores. Queria que você falasse sobre isso, meu amigo, sobre as coisas... Ô Silvio, isso aí é jogar pra torcida, né, cara? Eles já sabiam disso. Eles já sabiam de todos os cenários possíveis, os diretores. É sempre a mesma conversinha, eles querem aferir a nossa inteligência. Eles sabiam de tudo já. Aí já começam essas desculpinhas. Caso aconteça uma derrota, a gente já sabe o que falar. É mais ou menos isso, né, que eles pensam, a cabeça deles, perante ao torcedor. Silvio Rocha, eu vou precisar muito de você, do Rafael de Oliveira, do Toninho, desse pessoal da nossa geração aqui que viveu o futebol dos anos 90. Agora do que eu vou falar. Eu estou muito preocupado, André Bezerra, e todos os corintianos, com o Corinthians. Estou muito preocupado, passei a semana inteira, e mesmo depois, mesmo no pós-jogo, estudando as possibilidades e os cenários e o porquê que o Corinthians não consegue jogar. Né? Com um pouquinho que eu conheço de futebol e o que eu já vi nessa minha vida. Eu passei a estudar o porquê que o Corinthians não consegue jogar. O Corinthians, Silvio Rocha, ele é um elenco desequilibrado, cara. Ele é um elenco desigual, desfuncional. Por que eu tô falando isso? Vou pegar um pouquinho da história. Tudo nossa vida se remete à história, né? Em 1995, o Flamengo montou aquele time dos Galácticos, você lembra? Aquele baita time dos Galácticos lá, que até teve em 95 campeão o seu rival, que era o Botafogo. O modesto Botafogo, né? Aquele Botafogo de Sérgio Manuel, Donizete, Túlio, Gonçalves, aquele time maravilhoso, né? E esse ano o Flamengo tinha aquele time estrelado por Romário, Edmundo, Sávio, né? O goleiro que era muito bom, o Paulo César, que tinha sido o melhor goleiro do Brasil pela Portuguesa em 94. Isso o Rafinha vai lembrar muito bem, você também, que é da nossa época, né? O Flamengo ficou em 21º no campeonato aquele ano. De 24 times do Campeonato Brasileiro na classificação geral, né? E tinha um belo de um time que nem eu tô falando. A zaga era composta por Ronaldão, que você sabe muito bem quem é, Ronaldão em São Paulo, e pelo Aguinaldo, que depois foi jogar muito bem no Palmeiras, muito bom jogador também. Tinha o lateral esquerdo, o Lira, que era muito bom jogador, né? E tinha os atacantes, Rodrigo Mendes, o Aloysio Chulapa, que foi pro São Paulo, jogava naquele time do Flamengo, mais novo, muito bom jogador, né? Wesley. Ou seja, onde eu tô querendo chegar com isso? Eu falei um elenco todo e não citei um volante. Eu não citei um volante, Silvio. Você sabe quem eram os volantes do Flamengo? O Flamengo dentro desse elenco recheado. O Rafinha aí, ó. Rafinha lembra muito bem. Rafinha tem boa memória. Era o Pingo, que depois foi jogar no Corinthians. E o Djair. Né? O Djair que jogou no São Paulo também. Você lembra do Djair? Sim, sim. Dois volantes medianos. O Pingo até se aventurou a jogar um pouquinho de meia depois. E lento. O Djair era muito lento. O Flamengo não tinha um volante. O Flamengo, ele tinha o Marquinhos, que era da base, bom jogador, mas ele era meia, não conseguia fazer a volância, né? O Flamengo não tinha cabeça de área. O que é a cabeça de área? Que muitos não sabem. Que eu falo cabeça de área, o nego pensa que é zagueiro. Não é zagueiro. É a cabeça da área. A área é o tronco, os laterais são os membros. Né? A cabeça de área são os volantes. É coisa que o Corinthians não tem.
Quem foi o gênio da lâmpada? Ninguém vai conseguir me convencer que o Paulinho é atacante. Ninguém vai conseguir me convencer que o Paulinho é centroavante. Ah, que ele tem não sei quantos gols na China, que ele fez não sei quantos gols já pelo Corinthians, que ele fez quantos gols na... Não quero saber. O Paulinho sempre foi segundo volante. Peguem todos os jogos do Paulinho com o Tite. Todos os jogos. Ele sempre fez a segunda bola do Ralf. O Corinthians contratou 5 atacantes e querem colocar o Paulinho para fazer gol. Ele tá perdido em campo, Silvio. Ah, ele não tá jogando nada. Não é que ele não tá jogando nada, ele tá perdido. Ele não é atacante. Aqui não é China, o Brasil não é China. E para que você vai colocar o Paulinho para fazer gols? Claro, eles, numa eventualidade, um escanteio, uma falta, um contra-ataque, ele pode subir. Não estou falando que não pode subir. Pode continuar fazendo gols. De cabeça, por exemplo, que ele é muito bom. Ele só não precisa estar toda hora na área. Existe um vácuo, uma vacuosidade, um vácuo, um hiato entre a zaga do Corinthians e o meio-campo, onde todo time que enfrenta o Corinthians joga por ali, que é onde está o Duqueiroz. Porque os times não são bobos, os técnicos adversários não são bobos e fazem o jogo por ali. O São Paulo jogou por ali, já desde aquele 2-0 do Silvinho lá, passando por essa vitória agora próxima também. O Palmeiras jogou por ali. Todos os times que enfrentam o Corinthians jogando por ali se dão bem, porque o Corinthians não tem volante, Silvio. O Corinthians não tem cabeça de área. O Corinthians contratou muito mal, é um time muito desigual. É um time que contratou meia dúzia de atacantes, né, parecidos inclusive, e não contratou um volante. Ficava se falando em Cavani, em Soares, né, e não sei quem mais. Esqueceram de contratar um lateral direito reserva, esqueceram de contratar. Por que não aproveitaram o Ederson para ajudar a fazer essa parte de volantes? Me aponte um volante no Corinthians. Tem o Xavier, que é da base, ninguém sabe se vai conseguir jogar ou não. O Duqueiroz não é primeiro volante. Ele não é, não adianta falar que ele some no jogo. O jogo de ontem mostrou isso, né? O Duqueiroz, coitado, foi engolido pelo Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, saudoso Giovanni Augusto. Ele foi engolido pelo Giovanni Augusto. Silvio Rocha teve uma hora, aos 14 do segundo tempo, que o Giovanni Augusto dominou a bola antes do meio-campo do Guarani e conseguiu conduzir quase próximo à área do Corinthians. Existe um intervalo nesse espaço. É isso que ninguém está vendo, que ninguém entende. Eu não estou louco. Eu estou vendo os jogos. Existe um intervalo, existe uma lacuna entre a zaga do Corinthians e o meio-campo. Ali fica um buraco, fica um vazio. Quem poderia estar jogando ali, já que o Corinthians tem na frente Renato Augusto, William, Roger Guedes, Júnior Moraes. O Corinthians tem 4 na frente, não precisa do Paulinho lá na frente. O Paulinho poderia fazer muito bem a volância do Corinthians. Ou até mesmo o Juliano. São bons jogadores e se precisar sair conduzindo a bola, vão saber sair conduzindo a bola. Outra coisa sobre o Paulinho, eu vi muita gente escrevendo que o Paulinho fugiu dos pênaltis. Gente, pelo amor de Deus, o futebol não funciona desse jeito. Ele não fugiu dos pênaltis, o Paulinho. O futebol, ele é medido nos scouts, por números, nos treinos, por aproveitamento. Não é que chega lá o cara fala, eu tenho 35 anos, eu vou bater. Não é assim, se ele não teve aproveitamento melhor que o João Vitor nos treinos, ele não vai bater. O cara que fala isso, ele tem tão pouca sabedoria do futebol que o Corinthians não errou um pênalti. Eu vi um monte de torcedores falando isso na internet, até mesmo nos grupos que eu tenho. O Paulinho fugiu, eu não gostei disso, que ele fugiu. Ele não fugiu nada. Pênaltis hoje é tudo estudado, o goleiro adversário é estudado, quem bate do lado esquerdo, quem bate do lado direito, quem é um bom batedor, quem tem aproveitamento, quem não tem. Não é assim, chegar lá e vou bater, quero bater e pronto. O Paulinho acho que nunca bateu um pênalti na vida dele, então parem de falar essas besteiras, parem de criar crise no time, né? Pelo amor de São Jorge, eu não aguento mais. Hoje o Corinthians, Silvio Rocha, é um time descompensado, cara. O que é o descompensado? Aquele pipa que você empinava e precisava colocar uma fitinha do lado para poder, porque ele estava penso, né? E você precisa colocar uma fitinha para ele ficar reto, o pipa no alto. O Corinthians é mais ou menos isso. O Corinthians,
esse vácuo que existe, o Silvinho já deixava, e o Português não está conseguindo ter a leitura por enquanto, lógico. Eu não vou jogar nada nas costas dele, tá? O Gajo não tem culpa de nada por enquanto. Mas ele não conseguiu ter essa leitura ainda. Tem horas do jogo que você vê a dinâmica do time, você consegue enxergar um Corinthians com 6 jogadores no terceiro terço do campo, vamos falar bonitinho agora, você consegue enxergar 6 jogadores ali, um no segundo terço do campo, que é o volante, que é o Duqueiroz, e a linha de zaga. Os times adversários deitam ali, Silvio. O Pablo do São Paulo deitou ali contra o Corinthians, marcando o Renato Augusto, saía jogando com maestria, né? O Nestor deitou ali contra o Corinthians, deu um monte de chute pro gol. O Palmeiras deitou ali com o Dudu. O Dudu vinha buscar a bola pro meio e já levava pra ponta direita. Então é assim, eu acho que o Corinthians ele contratou muito mal. É um time realmente envelhecido que não está aguentando o segundo tempo. Vai ter que aproveitar mais os meninos da base e se proteger muito mais. Se o Português quiser jogar nessa maluquice dele aí, de atacar, tomar bola, essa transição defensiva que todo mundo fala, vamos atacar a bola, vamos atrás do objeto do jogo, ele vai se dar mal no segundo tempo, ele não vai aguentar. Porque o Corinthians não tem banco. Você olha para o banco, você não vê ninguém. Você não vê ninguém assim, né? Vê lá os jogadores, mas não são grandes jogadores. Então é muito difícil o Corinthians ganhar algum jogo, alguma competição como uma Libertadores, chegar mais longe, ganhar um Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Vai ser muito difícil se o Corinthians não se proteger nessa parte de meio campo, porque a zaga não está tendo culpa de nada. A bola chega ali de qualquer forma, de qualquer jeito. Com certeza, Léo. O Rafa tá colocando aqui, falei para vocês aqui que a idade ia pesar no Corinthians. O futebol de hoje tá muito veloz para ter jogadores no meio de campo que não tem força física para dar combate. É complicado, viu, meu amigo? Então, meu amigo, finalizamos o Corinthians. Quer concluir alguma coisa? Deixa eu ver. Acompanhar aqui o Antônio Carlos falou que o Corinthians tem um time envelhecido, né? Queria muito, mas não tem quem põe a bola lá para dentro. O Português gosta de jogo intenso. Os caras foram Corinthians com 30 do segundo tempo, não aguentaram. É complicado. Então, além de só envelhecido, né? Foi o que eu falei, Silvio. Se fosse envelhecido e tivesse a consciência disso, jogaria um pouquinho mais precavido, segurando um pouco mais o adversário, só que sabe que é um time envelhecido e está querendo jogar como o Manchester City. Esse é que é o grande problema do Corinthians. O Corinthians vai ter que ter a consciência que temos que ter 2 volantes marcando, para soltar um pouco mais essa rapaziada lá na frente, né? Léo, já temos aqui a torcida pedindo volta Silvinho. Ah, não, mas é o Antônio Carlos tá pedindo. Quem é esse maluco aí? É lógico que ele vai querer o Silvinho de volta. Ah, mas tô sabendo que se o Abel Ferreira for embora, o Palmeiras tá de olho no Silvinho, viu?